própria, isso é investimento? Sim ou não? Não. Por quê? Isso é uma aquisição. Eu fiz isso para morar, para viver com a minha família. Agora, eu tenho a minha casa própria. Eu comprei um segundo imóvel, mesmo que tenha sido financiado, porque eu penso de alugar e depois que terminar de pagar, a receber esses aluguéis como lucro. Isso é investimento ou aquisição? Investimento. Por quê? Você está aplicando dinheiro com o propósito de multiplicar. E a multiplicação acontece só com os aluguéis que você recebe? De que outra maneira o dinheiro se multiplica nesse tipo de investimento? Valorização do imóvel. Durante muito tempo, algumas pessoas investiram muito em imóveis, justamente pensando em valorização e também nesses rendimentos mensais. Há pessoas que fazem isso até hoje. Como investir? Nós precisamos de duas coisas imprescindíveis no início. Primeiro, definir quais são os teus objetivos. Você juntou dinheiro. Por que você está guardando dinheiro? Porque você está poupando dinheiro. Inicialmente você poupa para se preparar, para se precaver, para se prevenir contra imprevistos da vida. Você tem uma reserva, não é isso? Assim, os grandes economistas da atualidade, que tratam de economia doméstica, economia popular, eles propõem que toda pessoa tenha uma reserva entre 6 e 12 vezes o salário que recebe por mês. E por que esse cálculo? Por causa do tempo de recolocação no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu estou trabalhando e ganho 1.000. Se eu sou demitido da empresa, qual o tempo médio que o brasileiro está esperando para ter uma recolocação no mesmo perfil, no mesmo cargo e com o mesmo patamar de salário? Entre 6 e 12 meses. Há pessoas que conseguem isso muito mais rápido, há pessoas que demoram muito mais. Então essa reserva precisa ser entre 6 e 12 meses, por quê? Se você perder o trabalho, você não está preocupado com a sobrevivência nos próximos 6 ou 12 meses. Você tem o suficiente para se manter. Depois da reserva, que mais que a gente tem que fazer guardando dinheiro, poupando? Você tem que ter um outro tipo de reserva que você forma para poder ou aproveitar oportunidades que surgem ou também ajudar outras pessoas. Então, assim, eu consegui guardar, eu consegui poupar ao longo aí de 2 anos 6 ou 12 vezes o valor do meu salário. Por que eu vou continuar guardando? Por que eu vou continuar poupando? Porque a partir daí eu vou ter um dinheiro guardado. Se, por exemplo, alguém está com problemas, eu não quero me aproveitar das pessoas, eu não quero ser um corvo, um abutre, mas assim, eu preciso vender um carro e eu vou vender por 30% do valor que eu preciso desse dinheiro imediatamente. Gente, pensa, você compra esse carro e você pode esperar 1, 2 semanas, 1 mês e vender pelo dobro do valor. Mais barato do que o valor de mercado, que você comprou muito baixo. Essa é uma maneira legal de ganhar dinheiro? Sim ou não? Pode ser uma maneira moral de ganhar dinheiro? Sim ou não? Sim. É um meio lícito? Pode estar de acordo com as nossas condições e o meio que a gente vive? Sim ou não? Sim. Agora, e se você não tem dinheiro para fazer isso? A gente fala, vou pegar no banco. Toma cuidado, carro também quebra, tem um risco. Carro é roubado, carro é furtado, tem um risco. Então você vai pegar um dinheiro que não é teu para fazer esse tipo de investimento, fazer esse tipo de multiplicação? Está errado, não faça isso. Eu consegui ter essa segunda reserva
que é para eu poder buscar uma vida mais confortável para mim, para minha família, servir o próximo, abençoar no reino de Deus com situações pontuais que acontecem. Por que continuar juntando dinheiro? Por que continuar poupando? Aí a gente entra no nível de investimento e aí nós precisamos definir os nossos objetivos. Por que você quer guardar esse dinheiro? Vamos pensar em objetivos sobre guardar dinheiro a longo prazo. Por que fazer isso? Por que guardar dinheiro a fim de investir no longo prazo? Quais objetivos uma pessoa pode ter com esse tipo de poupança, com esse tipo de dinheiro guardado? Ter uma renda a mais no futuro. Qual é a expectativa de vida do brasileiro atual? Está acima de 75 anos para os homens. Se você viver até os 85 anos, até os 90 anos, até os 95 anos, até os 100 anos, como muita gente está chegando no Brasil, nessa fase da vida, você vai trabalhar? Você vai gastar o mesmo de quando tinha 20 anos? Os gastos vão ser maiores ou menores? Maiores. Então, não é inteligente pensar, eu vou me preparar para a minha aposentadoria, para eu ter uma renda extra. Vamos pensar numa pessoa que vai juntar o dinheiro propriamente, gente. A pessoa precisa ter um salário de R$5.000 extra, porque ela se aposentou pelo INSS, eu não sei qual é o teto do INSS hoje. Alguém tem uma ideia? 8 mil? O teto. Quem ganha o teto? Fala pra gente aí, vai. Tá bom, vamos fazer uma média? R$7.000? Mas assim, quem conseguiu ou quem consegue o teto da Previdência? 7.786. Esse é o teto do INSS. Quem conseguiu receber o teto da Previdência Social, do INSS, é porque tinha essa renda trabalhando na ativa? Sim ou não? Não, a renda era muito maior. Então, em média, quem consegue aposentar com o teto, na ativa ganha pelo menos o dobro. Verdade ou não? Só que pensa, você ganhava 14, você ganhava 20, baixa para 7 na aposentadoria. A vida fica muito diferente, não é? Aí quando eu tenho 25 anos, 30 anos, o que eu penso? Eu vou juntar dinheiro para na aposentadoria ter uma renda extra. Quanto a pessoa precisa ter aplicado em algum investimento para ter uma renda mensal que complementa? Ela ganha 7 do INSS, ganhava 14 na ativa. Quanto a pessoa precisa ter, no popular, tá? Guardado no banco para receber mais R$7.000 por mês? Quanto? Não, quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro eu preciso ter no banco para receber juros que deem R$7.000 para eu complementar a minha renda? Não. 7.000 por mês. Então, vamos pensar na poupança. Poupança, vamos arredondar para menos. A Selic está caindo, né? Que é a taxa básica de juros da economia. Vamos pensar na poupança remunerando 0,5% ao mês. Para eu receber R$7.000 por mês, com juros de 0,5%, eu preciso ter quanto guardado? Não? 1.400.000. Como eu faço para juntar ao longo de 30 anos R$1.400.000? Como? Se ao longo de 30 anos você guardar R$150, com juros compostos em 30 anos você vai ter
aproximadamente R$ 1.300.000. Hã? Não, a conta não vai dar certo no celular, porque tem que trabalhar com juros compostos. Então eu ganhei 150, eu consegui poupar R$ 150. Depois de um mês, eu vou ter quanto? Com juros. Aí vamos aumentar um pouquinho os juros? Vamos sair da poupança? Eu investi no Tesouro Direto, que com R$ 100, qualquer pessoa pode aplicar o dinheiro no Tesouro Direto. Ou então, eu abri uma conta no PicPay, um banco digital. Se eu deixo o dinheiro nessa conta digital, eu tenho 1% de juros se eu deixo o dinheiro por 30 dias. Então eu deixei R$ 150 na conta do PicPay. Depois de um mês, quanto eu tenho? 151,50. Você fala assim, tá vendo que não adianta deixar dinheiro guardado? R$ 1,50? R$ 1,50? Não dá para tomar um cafezinho na padaria. Só que você é fiel. No segundo mês você colocou mais R$ 150. Quanto você tem? 301,50. No final de 2 meses, quanto você terá? Gente, vai pensando nos juros compostos. Você incrementa R$ 150 ao longo de 30 anos. 30 anos, você vai, é muito tempo. Gente, é muito tempo quando a gente pensa olhando para frente. Eu lembro quando eu pensava, daqui 30 anos, eu falo, passou tão rápido. Não é assim que funciona a vida? Se você quer ter R$ 7.000 a mais, o equivalente a hoje, a gente tem que trabalhar também com a atualização monetária. O que você precisa fazer? Guarda 150 por mês durante 30 anos. Eu consigo guardar 200. Você vai diminuir o tempo para ter esse valor. E para que você vai ter esse valor? Para ter uma renda. Você vai ter o dinheiro guardado no banco para poder ter a renda adequada. Mas aí eu tive problema, chego a uma certa idade, nem todo mundo consegue continuar pagando o convênio médico. Verdade ou não? Aí eu falo, bom, eu vou ter o plano mais básico e tal, tive que fazer uma cirurgia. Quanto custa, por exemplo, para fazer uma cirurgia, se precisa tirar o apêndice? 2 dias, 3 dias de internação. Alguém tem ideia? Uma cirurgia de apêndice no hospital não vai ser nem o top de linha, nem o hospital que você fala assim, isso é hospital ou açougue. Vai sair na casa de 30, 50 mil reais. O que você vai fazer? Sabe o dinheiro que você deixou, que você juntou para o capital? Talvez você vai pegar uma parte daquele dinheiro para pagar a cirurgia. Se você tem uma necessidade, você não vai manter o dinheiro guardado porque você precisa tirar 7 mil por mês, correto? Gente, quem faz isso é avarento? É ganancioso? É sovina? É uma pessoa precavida. Quais são os outros objetivos que uma pessoa pode ter para guardar dinheiro? Além de previdência complementar. Um imóvel, olha, estudos, eu quero estudar, eu quero garantir o estudo dos meus filhos. Eu, por exemplo, gente, os meus filhos, eles estudaram em colégio particular a maior parte do tempo. E teve um plano para isso. Quanto eu preciso ir guardando para eu não ter sufoco, para eu não passar aperto. Mas a maioria das pessoas não está pensando nisso. O que mais que a gente pode ter como objetivo para guardar dinheiro? Até pensando na morte. Eu vou deixar isso aqui reservado, tal valor é para o cemitério, tal valor é para manutenção durante 20 anos,
Tal valor é para minha roupa, que eu quero ser sepultado. Tal valor é para o pessoal que vai chorar quando... Não, não precisa contratar carpideira, não. Há pessoas aqui que conviveram conosco, que fizeram isso. Gente, que coisa maravilhosa. A gente já tem a dor da perda, mas tem gente que deixa tudo tão organizado. É um alívio tão grande, facilita tanto, ajuda tanto, faz um bem tão grande nessa hora. Mas a gente pode ter diversos objetivos. Eu quero curtir meus netos. Quando? Onde? Como? Eu quero viajar. Não é um objetivo válido? Quando eu aposentar, eu quero conhecer lugares que eu nunca fui. Você não guardou dinheiro, como é que você vai fazer? Vai se endividar depois que você teve a queda de renda? Quanta inteligência, não? Então, gente, nós precisamos ter objetivos definidos. Para investir também, além de objetivos definidos, nós precisamos entender qual é o nosso perfil financeiro. E o perfil financeiro diz respeito à nossa condição social e também ao nosso perfil de investidor. Tem gente que tem estômago, tem coragem de correr mais riscos para investir o dinheiro, não é? Olha, se você colocar R$100 aqui, você pode ganhar 150, mas você pode perder e sair só com 50, com 30. Vai ter gente que de cara vai falar, nisso aí eu não entro de jeito nenhum. Verdade ou não? Vai ter gente que vai dizer assim, deixa eu ver mais gente entrar, e aí eu vou estudar bastante isso daí, eu vou analisar bem, eu vou esperar um tempo, e quem sabe, depois de um tempo eu entro. É uma pessoa mais ponderada, não é? Ela não tem o medo do primeiro, mas ela tem muito receio, ela tem muita cautela. Já tem outra pessoa, quais são as informações? Eu pago o risco. Esse é mais arrojado, esse é o tipo de pessoa assim, disposta a correr certos riscos. Porque, gente, em matéria de investimento, todo investimento envolve risco. Todo. E quanto maior for a possibilidade de lucro, de ganho, de retorno financeiro, maior também é o risco. É proporcional. Alguém vai falar assim, não, pastor, caderneta de poupança tem risco zero. É porque você já está perdendo dinheiro, isso não é investimento. Se você deixa o dinheiro na caderneta de poupança, você não está recuperando o que a inflação do país consome do nosso dinheiro. Entende isso? Então, eu sei, há pessoas que têm mais e menos facilidade, dificuldade, mas se você deixa o dinheiro numa caderneta de poupança, você está fazendo algo ruim, algo prejudicial, você está perdendo dinheiro. É melhor você, por exemplo, comprar tesouro direto. Eu não vou ter tempo de explicar o que é tesouro direto, mas qualquer pessoa pode pesquisar, enfim. Se você tem conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, esses bancos que são grandes, confiáveis, sólidos, você tem acesso a isso. E o risco é muito baixo, com retorno quase 80% maior do que a caderneta de poupança. Você pode abrir, por exemplo, a conta digital no PicPay e depositar o dinheiro lá, porque até R$250 mil é garantido que você não vai perder o dinheiro. Tem o fundo de crédito garantidor, né? O fundo garantidor de crédito. Agora, esqueci a ordem das palavras. Mas quem aplica o dinheiro numa instituição como essa, e tem outras também, né? Tem Nubank, que o pessoal chama de Nubank, né? Que é inglês. XP já é uma corretora, né? XP. Sim. Você tem o retorno, cashback, né? Gente, pesquisando, entendendo um pouco, nós temos tantas opções. Agora, é preciso estudar. Então, na apostila, você vai ter um gráfico lá. A teoria dos barris da saúde financeira. Você precisa encher o primeiro barril, o necessário para viver. Encheu esse barril, qual é o segundo?
é o barril da emergência. Você tem que tentar encher esse barril antes de fazer qualquer outra coisa. Encheu esse barril, vai para o barril das aquisições, forma algum patrimônio, compra a tua casa, paga o teu carro, tenta estabilizar a tua vida e a tua família. Encheu esse barril, aí você vai para a abundância, você vai para o investimento, você vai para o plano de longo prazo. Gente, sinceramente, estou falando grego em Pindamonhangaba, está dando para entender? Eu sei que para alguns é um pouco mais difícil, né? Você precisa estudar sobre investimentos. Por exemplo, tem renda fixa e renda variável. Tem renda fixa que remunera mais e que remunera menos. Depende do tipo da renda fixa e do período que o dinheiro vai ficar preso, vai ficar guardado. Quanto menos tempo, menor o rendimento. Quanto maior o tempo, maior o rendimento. Você tem que entender um pouco sobre essas possibilidades. Eu vou abrir uma conta na XP. E pode ser qualquer outra corretora, qualquer banco de investimentos. Tem BTG Pactual, tem, enfim, dezenas deles. Gente, você vai ter acesso, por exemplo, a fundos de investimento. Por exemplo, o ano passado, 2023, o índice da Bolsa de Valores do Brasil teve uma valorização de quase 30%. Então, quem aplicou dinheiro num fundo de investimentos da XP, o que é esse fundo de investimentos? Eles formam uma carteira ali de ativos da Bolsa de Valores, alguns rendem muito, alguns perdem, mas é a teoria também dos ovos, né? Você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, você não vai colocar todo o teu dinheiro num único investimento, porque você pode ganhar ou você pode perder de uma só vez, não é isso? Mas aí você tem uma conta na XP, você entrou num fundo de investimento. Você colocou R$1.000 nesse fundo de investimento, se você deixou na conta do PicPay 1% ao mês, quanto você recebeu no final? Aí tem que fazer a conta de juros compostos, né? Eu não vou conseguir fazer agora, mas você vai ter R$1.194. Rendeu bem, hein? 19% valor final em um ano, né? Na poupança você teria R$40, R$45 de juros. Só de deixar então na conta do PicPay, por exemplo, você ganhou R$140, R$150 a mais. Se você colocou esse dinheiro em janeiro de 2023, R$1.000, num fundo de investimentos, você tem quase R$300 de lucro. Claro, aumentou o risco. Vamos supor que a Bolsa de Valores tivesse sofrido queda, como aconteceu em 2020. Lembra da pandemia? A Bolsa de Valores fez isso. Foi quase que uma queda vertical. Quem tinha dinheiro aplicado na Bolsa teve que suportar aquele momento. Mas é por isso que é preciso conhecer investimento e é preciso ter visão de longo prazo, gente. Porque para investir você precisa de tempo e precisa de conhecimento. Na apostila tem algumas ideias aqui, você vai ler depois com calma. Finalmente, sobre investir, procura ajuda. Conversa com alguém que tem experiência sobre isso. Procura o gerente do teu banco. Entra em contato com um analista financeiro. Se você abre uma conta na XP, você tem acesso a um analista que pode te ajudar e que vai, inclusive, personalizar, de acordo com os teus objetivos e com o teu perfil de investidor, uma carteira de investimento para você. E você não precisa começar como um milionário. Eu tenho 5 milhões e eu vou investir. Você pode começar com R$100, com 200, com 500, com 1.000. Mas comece, porque isso faz uma grande diferença no longo prazo. Sobre investimento tem muito o que falar, mas nós vamos ficar por aqui por causa do tempo e do nosso espaço. Se você quiser conversar mais sobre isso,
Você pode falar comigo, no privado, no particular, no cafezinho que você vai me chamar para tomar na tua casa, ou no cafezinho que você vai tomar na minha casa, porque eu me esforço para ser generoso, eu quero servir ao Senhor. Você pode falar, por exemplo, com Alexandre Strazi, você pode falar com Sebastião Padetti, porque ele tem experiência também nessa área. Há pessoas aqui que fazem coisas interessantes. Eu tenho medo de tudo isso. Conversa com o irmão que compra imóveis. Tijolo. Tem algo palpável, não tem? Dá para investir ainda hoje com isso? Dá. Se você tem capital, você consegue comprar barato, fazer renda mensal com aquilo, e com a valorização, somado ao fato de que você comprou barato, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você pode liquidar, ou seja, você pode vender esse imóvel e receber um grande retorno. Tem gente fazendo isso até hoje. Vocês vão conhecer esse ano um amigo meu, o pastor Roberto Naves Amorim, que vai pregar no aniversário da IBJ, que ele trabalhou a vida fazendo isso. Bom, deixa eu fazer aquisições. O que ele fez? Foi juntando dinheiro, conseguiu poupar o suficiente. Onde tem um terreno que custa 50 mil reais? Romão, aqui em São Bernardo, onde tem? Não tem, né? Vamos sair de São Bernardo. Fora de São Bernardo, tem sim ou não? Você vai comprar em qualquer lugar? Vai na prefeitura, conversa com as pessoas. Olha, tem um plano diretor, um dia, isso aqui vai ser um centro comercial dessa cidade. Quanto está o terreno? 40 mil, mas ninguém quer comprar. Se você compra esse terreno, sabendo, conhecendo as informações, o plano diretor de uma cidade, comprou por 40 mil, daqui 10 anos vai valer quanto? Lembra do projeto do pastor Christian? A compra do terreno de Senador Canedo? Se nós tivéssemos comprado com recursos, tivesse condições de comprar 3 anos atrás, 4 anos atrás, quanto seria? 50, 60 mil. Quanto é hoje? 180. Quanto será daqui 5 anos? Entende? Se você tem o dinheiro, você consegue boas oportunidades. Você precisa ter informação, precisa ter humildade, precisa ouvir gente experiente, precisa, enfim, investir também em conhecimento. Agora, a parte que mais nos interessa, que acabou de apagar aqui. Voltou. Teologia da generosidade. Com base em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. E também, generosidade prática. Gente, na nossa apostila você tem isso aqui detalhado, essa teologia da generosidade. Da leitura de 2 Coríntios 8 e 9. Você vai fazer isso na tua casa. O que eu quero destacar para abençoar a tua vida, para você desenvolver uma cultura responsável de generosidade. Primeiro, generosidade não depende de ser rico. Se você ler os versículos 1 a 4 de 2 Coríntios 8, Paulo fala para os irmãos de Corinto: quero que vocês conheçam a graça de Deus entre os macedônios. E Paulo usa uma expressão forte: da sua profunda pobreza transbordaram riquezas de generosidade. Generosidade não depende de riqueza. Uma pessoa pode ser pobre e pode ser generosa. Uma pessoa pode ser pobre e pode ter ampla suficiência. Uma pessoa pode ser pobre e ter poupança. Uma pessoa pode ser pobre e ter dinheiro para emprestar para outras pessoas. Porque isso diz respeito a como ela faz a gestão da vida. Se de uma maneira prudente, ouvindo as palavras de Jesus e praticando, aplicando princípios da palavra de Deus na vida, se ela tem a vida simples, se ela sabe ter contentamento,
se ela sabe colocar em prática princípios que a gente colocou na apostila aqui sobre como poupar. Por exemplo, tem gente que faz uma decisão: eu sempre vou viver abaixo da minha condição. Não tem gente que faz isso? Tem gente aqui que faz isso. Se eu ganho 100, eu vou viver com 80. Tem gente aqui que faz isso. Tem gente aqui que recebe um salário mínimo. Salário mínimo, eu não sei quanto está agora, né? Vamos colocar aquele valor de referência, 1.412, né? Tem gente que recebe 1.412 e planeja toda a vida com R$1.000. Tem a casinha própria, sabe ser satisfeito, não está pensando assim, eu vou fazer a casa da Barbie, né? Teve gente aqui que foi assistir filme da Barbie recentemente, então é uma provocaçãozinha também, né, pastor? Eu quero ter televisão de, sei lá, 50 polegadas, 5 milhões de polegadas, eu quero realidade. É a pessoa que, eu quero sentar e ter um momento de descontração, de prazer com a minha família, ou sozinho, a tela pode ser menor, não precisa ter recursos de última geração, porque a maioria de nós nem sabe usar tudo isso, verdade ou não? É só ter pelo status, ter pelo consumismo, ter porque está na moda, porque todo mundo tem. Tem gente que está fazendo isso, gente. E aí, ganha 1.400, gasta 1.000, junta 400 por mês. Fala assim, quem faz isso? Aqui de público eu não falo, mas se você quiser, e se a pessoa depois me autorizar, eu falo. Tem gente aqui fazendo isso. E dá para fazer. Segundo, antes de dar coisas, generosidade é doar-se. Paulo vai dizer, eles doaram-se a si mesmos, a Deus e a nós. O generoso pode não ter tudo para ajudar todos, mas ele tem a disposição de doar a si mesmo. Ele aplica a própria vida, ele coloca todo o coração por bondade para ajudar quem necessita. Então tem gente que doa valores altos e não é generoso. Porque a generosidade envolve uma postura de vida, de alma, de coração, de colocar a própria vida à disposição. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, é também um dos maiores filantropos. Ele doa muito dinheiro. Quanto aquilo que ele doa afeta a sua própria vida? Nada. Não faz diferença nenhuma. Não muda absolutamente nada na vida dele. E eu não estou dizendo que não beneficia outras pessoas, que é claro, quem recebe essas doações é muito ajudado, é muito beneficiado. Mas a vida dele está envolvida na coisa? Aí eu vou responder, depende. Ele é o tipo de pessoa que faz isso colocando todo o coração, toda a alma, e faz isso realmente pensando, é um sacrifício importante, e se um dia envolver perda para mim, eu vou continuar fazendo? Se a atitude for essa, ele é generoso. Se não, ele é só um rico que quer aparecer bonito, porque chega um momento que a pessoa tem tanto dinheiro que ela pode ser malquista publicamente, né? Então a pessoa faz um monte de obras de caridade, não porque se importa com quem necessita, mas porque quer ter um nome bonito lembrado no futuro. Quer fazer a barganha com Deus, né? E tem texto na Bíblia, Provérbios fala que quem dá ao pobre empresta a Deus que retribui. É um fato, mas assim, é um fato para quem faz isso com o coração de Deus, com o amor de Deus no coração, e não como negociação, não como barganha com Deus. Dá para entender a diferença? O que mais que eu quero destacar aqui da leitura, né, da teologia da generosidade que a gente encontra neste texto? Ser generoso é seguir o exemplo de Jesus. 2 Coríntios 8:9, Paulo vai dizer, vejam, analisem, pensem sobre Jesus.
Ele se tornou pobre. Gente, quem é Jesus? Rapidinho, palavras. Quem é Jesus? Deus. Que mais? Rei. Que mais? Salvador. Que mais? Dono de tudo, todo-poderoso. Jesus se tornou pobre para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Ser generoso é seguir o exemplo de Jesus. É tirar de mim para enriquecer o outro. O que mais que a gente tem que destacar aqui? Liderança é fundamental para ter generosidade coletiva. Ali no texto de 2 Coríntios 8 e 9, qual era o alvo de Paulo? Ensinar os coríntios e desenvolver os coríntios para doarem dinheiro para os irmãos pobres da Judéia. E ele fala, olha, gente muito mais pobre que vocês transbordou em riquezas de generosidade. Se gente que é tão pobre conseguiu ser tão generoso, se essas pessoas que tinham tão pouco contribuíram de uma maneira tão rica, imagina vocês que têm condições melhores. Essa era a ideia de Paulo em falar com os coríntios. Mas para que isso acontecesse, gente, Tito, ele é um irmão muito precioso. Ele vai até vocês para ajudá-los nisso. E vai o outro irmão, a gente não tem o nome dele, que é conhecido aí de Corinto e das igrejas de Jesus. Ele faz esse tipo de gestão. Nós precisamos de liderança para sermos generosos como igreja, como coletividade, como corpo. Se não tiver liderança, gente, nós espalhamos os recursos e somos ineficientes. Nós aplicamos o recurso de uma maneira errada. Às vezes nós nem conseguimos captar os recursos. Já viu isso? Vou exemplificar. O irmão fulaninho, que é membro da IBJ. Todo mundo conhece o irmão fulaninho? Quem é o irmão fulaninho? Eu. Aí o irmão fulaninho vai no grupo de WhatsApp da IBJ. Gente, eu sei que a maioria não me conhece, eu sei que a maioria nunca conversou direto comigo, eu sei que a maioria sabe que eu sou bem pobre, mas eu queria pedir uma ajuda. Tem um vizinho aqui que está com um filho doente, se a gente pudesse comprar fralda para ajudar, ia ser uma bênção. Quantas pessoas respondem para o irmão fulaninho? Quantas pessoas se engajam? Quantas pessoas o irmão fulaninho consegue atrair para ajudar nessa causa? É uma causa boa? Sim ou não? É uma causa importante? Sim. Quantas pessoas entram em contato com o irmão fulaninho, respondem no grupo da IBJ, irmão fulaninho, que sou eu, vou ajudar, conta comigo. Quantos? Aí o irmão fulaninho depois pensa, eu nem falo mais do grupo da igreja, gente, porque eu fico no vácuo. Quando eu falo, ninguém responde. E quando o pastor fala no grupo da igreja, e principalmente pastor, gente, com P maiúsculo, Rubens, Marcos, gente, tem aqui uma coisa importante. Até gente que não devia se engaja. Até gente que não pode se engajar, fala, eu quero ajudar, não tenho dinheiro. O pastor Marcos já me testemunhou que aconteceu isso com ele, tá? Gente, por favor, precisamos de ajuda. Não tenho condição, mas vou ajudar. Opa, você não deve ajudar. Se você não pode ajudar, você não deve ajudar. Você não pode criar uma dívida pessoal para ajudar alguém que está endividado, concorda? Ou você ajuda esse irmão a ganhar dinheiro, ou ganha dinheiro junto com ele, ou pede ajuda para outros, para terceiros, para agregar forças, ou então você não pode ajudar. Agora, o peso não muda? Não é diferente? Por que o pastor consegue atrair tanto e o irmão fulaninho, que sou eu, não atrai? Por quê, gente? Influência, que é a liderança. Confiança, credibilidade, maturidade apresentada, credibilidade. Mais ou menos assim,
Olha, o pastor A, se ele fala qualquer coisa, eu entro. Porque eu confio nele, eu sei que ele é ético, eu sei que ele é idôneo, eu sei que ele é probo, que é correto, que é honesto. O pastor B eu não conheço. Então, antes de colocar o meu dinheiro ali, eu preciso conversar mais. Não acontece isso, gente. Liderança é muito importante. O que mais que eu quero destacar aqui, porque o nosso tempo está acabando, né? Deus supre plenamente as nossas vidas para a generosidade. Se você ler depois com calma, 2 Coríntios 9:10, Deus, Ele honra aquele que semeia, aquele que planta, aquele que investe na generosidade. E quanto mais generosos nós formos para a glória de Deus, mais o Senhor vai nos dar a ampla suficiência para isso. O provedor, aquele que supre, é o nosso Deus. Para a gente terminar aqui de análise teológica dessa generosidade, Deus é louvado pelo exemplo e pela obediência. Quando você e eu somos generosos, o Senhor é engrandecido por isso. E as nossas vidas marcam a vida de outras pessoas pelo exemplo dado de generosidade e pela obediência bíblica que nós praticamos a Deus. Viver não de uma maneira egoística, mas de uma maneira que pensa, de uma maneira que valoriza, de uma maneira que honra a Deus, cuidando do próximo. Em 2 Coríntios 8:9, nós temos uma teologia da generosidade preciosíssima. Leia a apostila, leia o texto bíblico na tua casa com calma, medite, reflita e principalmente coloque em prática. Aquele que ouve as palavras e as pratica é quem tem vida sólida, é quem tem vida consistente. Agora a prática da generosidade. Com quem eu devo ser generoso? Com quem? Todo mundo. Mas concorda que todo mundo é muita gente? Vamos ser mais específicos? Com os mais necessitados. Onde estão os mais necessitados, gente? Começa com a família, com os familiares, com a família na fé. 1 Timóteo 5:8 traz uma afirmação muito contundente, né? Quem não cuida dos necessitados, principalmente da sua família, da sua casa, dos seus parentes, seus familiares, da família na fé, negou a fé e é pior do que o infiel. Gálatas 6:10 diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas começando por quem? Os domésticos na fé. Então, pratique a generosidade no círculo mais próximo. Sabia que é o lugar em que é mais difícil ser generoso? Por que é mais difícil ser generoso com as pessoas mais próximas? Porque eu conheço os defeitos. Porque eu já sofri. Porque a pessoa já foi injusta comigo, já me enganou, já mentiu. Já foi brutal, já foi cruel, já foi dura na fala, nas atitudes. Eu tenho mágoa, eu tenho rancores. Eu tenho uma história. É mais difícil por isso. Por isso é popular também, né? É fácil ser bom com os de fora. Já ouviu essa expressão, não já? Com os de dentro é mais desafiador. Por quê? Porque o meu pai termina de ser duríssimo, brutal, implacável comigo. Depois ele fala, filho, você pode pagar a conta de energia esse mês porque o pai não tem dinheiro? A nossa natureza humana quer reagir como nessa hora? Não. Já que eu sou inútil que você acabou de xingar, se vira. Gente, raramente isso acontece de filhos para pai, tá? É a exceção. A regra geralmente é o inverso, né?
pai, mãe, vocês não servem para nada. Eu tenho vergonha de vocês, principalmente quando é jovem, adolescente, né? Ai, quando chegar perto dos meus amigos, sai de perto de mim, que eu morro de vergonha. Pois, pai, eu preciso sair com os amigos, dá o dinheiro para o lanche. Não, você morre de vergonha de mim. Portanto, o meu dinheiro. Vai sem lanche ou deixa de ir. Não é como humanamente dá vontade de reagir? Pastor dá piti no culto. Gente, essa igreja está uma vergonha. Tem pastor que faz isso, não tem? Aqui em Jordanópolis eu sei que não. Assim, em outros lugares. Gente, essa igreja está uma vergonha, ninguém ajuda para nada. Aí depois, gente, inclusive, se você puder ajudar hoje, meu carro quebrou. Não, pastor, a gente é uma vergonha. Se vira com o teu carro. Pastor, a igreja é uma vergonha. Cuida aí você, porque a gente não serve. Não dá vontade de fazer isso? É mais difícil e generoso com os de dentro, com os de perto. Mas é onde tudo deve começar. Com quem mais? Com os necessitados de fora, gente. Se o teu vizinho, que você não convive muito, está passando por uma dificuldade muito grande, seja generoso com ele. Mas você não sabe a situação. A pessoa está com câncer lá, não tem convênio médico, o tratamento é caríssimo. Eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento. Mas por que você não compra um Marmitex e leva lá 1 ou 2 vezes por semana? Vai resolver todo o problema da pessoa? Não. Vai dar respiro, alívio, cuidado, amor, carinho na prática? Sim ou não? Ajude os necessitados. Agora, tem que ter critério para fazer isso. Eu vou dar dinheiro para o pessoal no semáforo. Toma cuidado. Quase sempre você está dando dinheiro para uma pessoa que está fazendo uma vida profissional na mendigância. Ou você pode estar fazendo algo pior, dando o dinheiro que o usuário de álcool, de entorpecentes, está buscando para manter o seu vício. Haja com critério, mas tenha compaixão dos necessitados. Foi falado na primeira parte da aula sobre cuidado com gente pobre. A Elândia falou, por exemplo, do exemplo da moça do aeroporto que perdeu o transporte para ir para o lugar que ela precisava. Se você ler Deuteronômio, o Antigo Testamento, há um cuidado, uma preocupação tão grande de Deus com os necessitados, os pobres da terra, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que são peregrinos. Inclusive sobre esses estrangeiros, que é onde aplica o exemplo da Elândia, lembrem que vocês foram também peregrinos, vocês moraram na casa dos outros, vocês foram ajudados. Então, quando olhar a gente assim, olha com amor, olha com misericórdia, olha com compaixão. Tenha critérios, mas ajude os necessitados de perto. Onde mais a gente pratica a generosidade? Com irmãos distantes, como foi o caso de 2 Coríntios 8 e 9. Quem da Macedônia conhecia alguém da Judéia? Todo mundo? A maioria das pessoas da Macedônia conheciam todos os cristãos da Judéia? Não. A maioria dos macedônios não conhecia ninguém da Judéia. Por que ajudar alguém que você não conhece? Por quê? Porque nós somos nova criação em Cristo Jesus, criados para as boas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas. Você conhece alguém das Filipinas? Por que ajudar o pastor Osmundo, que está tentando ajudar pessoas nas Filipinas? Por quê? Porque a gente participa do grande corpo de Cristo nesse mundo. Nós estamos ajudando a grande família de Deus. Do mesmo jeito que nos ajudaram aqui. Todo mundo sabe que um americano veio para o Brasil plantar uma igreja, um bairro chamado Jordanópolis, e ele era um excelente captador de recursos. Ele conseguiu muito dinheiro.
Ele gastou quase todo o dinheiro que ele conseguiu aqui. E hoje, no final da vida, ele está vivendo doente num asilo que não tem condições de pagar. Por que a gente não devolve um pouco? Por que nós que recebemos, não olhamos e dizemos assim, quem está longe, quem eu não conheço, mas eu posso ajudar do mesmo jeito que eu fui ajudado no passado? Pensa sobre isso. Também ser generoso com a expansão do reino de Deus. O que é a expansão do reino de Deus, gente? Rapidinho aí. Expansão do reino de Deus, o que é isso? Investimento missionário. Quando você investe em missões, você está investindo exatamente o quê? Vida eterna. Mas só vida eterna? Só vida eterna? Expansão do reino de Deus? Gente, o Evangelho muda o nosso estado eterno, de perdição para salvação. Verdade ou não? Você sabe que eu sou originário do Jardim Ângela, em São Paulo, décadas de 1970, 1980, lugar mais perigoso da América Latina. Já falei aqui sobre muita gente que cresceu comigo e que morreu. Morreu no crime, morreu nas drogas. O Evangelho não me deu só a vida eterna. O Evangelho mudou a minha vida social, mudou a minha vida familiar. O Evangelho mudou a minha situação socioeconômica. O Evangelho transforma o mundo como um todo, porque uma pessoa que muda provoca uma mudança no mundo. Verdade ou não? Uma pessoa, uma criança salva na periferia, naquela comunidade onde estão os principais traficantes, uma criança que foi salva ali, provavelmente pela graça de Deus, é um traficante a menos, é um líder do tráfico a menos, é um líder de quadrilha a menos, é um líder de crime organizado a menos. É um pai, uma mãe de família honesto, honrado, que vive o Evangelho. E isso torna o mundo inteiro melhor. Verdade ou não? Ao menos aquele microcosmos. Investir na expansão do reino de Deus é o melhor investimento que a gente faz. Transforma a nossa vida, nos deixa mais parecidos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Transforma a vida de quem recebe o Evangelho. Porque muda o estado eterno e muda mais. Muda a vida familiar, muda a vida social, muda a vida acadêmica, muda a vida econômica das pessoas. E afeta todo mundo que está no redor. As mudanças alcançam muita gente. É o melhor investimento que se pode fazer. É onde nós mais temos que aplicar a nossa generosidade, sinceramente. Para a gente terminar, a generosidade, portanto, é transformadora. Nos faz imitadores de Deus como filhos amados, nos faz andar em amor, como Jesus nos amou e se entregou por nós, Efésios 5, 1 e 2. Também transforma a vida de quem é alvo da generosidade. Quebranta corações, muda vidas. Vamos terminar com a frase de John Wesley, que você que fez o curso de Finanças Bíblicas já ouviu. É uma frase que eu adotei para a minha vida, é uma filosofia que eu honestamente me esforço para praticar. Ganhe o máximo que você puder, gaste o mínimo que você conseguir para ofertar o máximo que você for capaz.